o sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. E ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das 6 para os desempregados. Entende? Quem fazia isso é a Igreja Católica. Agora os neopentecostais pegaram pesado o espaço da Igreja Católica, mas não tem, quer dizer, não tem mais o chamado as políticas sociais, estão cada vez mais em retração. Então veja, é aí que surge uma palavra mágica que é tão mágica quanto mistificadora, é o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Então você vai pegar o que lhe restou de dinheiro, mas não tenho nada. Mas você não tem uma casa? Não, não tenho. Mas tem um carro? Tem. Vende o carro e vai empreender. Vende o carro e vai fazer. O quê? O que você sabe. Então, se você sabe, é um bom cozinheiro, começa a vender, tá certo? Doce de leite, brigadeiro, cachorro-quente, pipoca e assim vai. E o empreendedorismo, ele é muito ideológico, porque é incentivar no trabalhador que não tem nada, ou na trabalhadora que não tem nada, a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio e ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado que ele sabe que é ruim e que nem essa ele tem hoje. Então hoje, a juventude no mundo inteiro, nos países ocidentais, seja nos países capitalistas avançados, seja aqui no Brasil, ou seja nesse conjunto de países da periferia, é instigada a empreender ou perambular pelo mundo em busca de qualquer trabalho. Porque para empreender, você tem que ter algum recurso. Você vai comprar um carrinho de pipoca, você tem que ter recurso. Né? Se você vai fazer um pequeno bar, né, você tem que ter recurso. Mas se você não tem recurso, então você fica perambulando. Por isso você tem, os brasileiros vão para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, decassegues do Japão, tá certo? Os chineses saem da China e vão para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa. A China domina o mundo hoje, mercado de trabalho. Por exemplo, eu vou com muita constância à Itália, né, onde eu dou aula como professor convidado, algumas horas por ano de aula, são conferências, na verdade, porque era um curso de pós-graduação. É impressionante como os chineses hoje controlam a maior parte. Em Veneza, onde eu trabalho, na Universidade de Ca' Foscari, né, que eu sou como professor convidado, os chineses controlam todos os bares, restaurantes, cafés, pizzarias. Ainda bem que eles põem um pizzaiolo italiano, porque senão vai ficar confuso, entende? Porque os chineses fazem uma boa comida, mas pizza eles não sabem fazer. Né? Não está no universo da culinária chinesa, que aliás é espetacular, mas é outra coisa. Então, todos os bares e restaurantes hoje são chineses. Sabe aquela pequena mercearia que na Europa tem muito? Aqui, até isso acabou com essa explosão dos hipermercados. Mas na Europa você encontra aquela mercearia de uma sala como essa, que o cara vende bebida, bolacha, uma coisa assim, aquilo que você precisa de noite. Ele fica aberto a noite inteira, até mais tarde da noite e tal. Tudo isso está sob controle dos chineses. E, digamos assim, esse movimento dos jovens para cá e para lá, é quando eles não têm condições de empreender, eles saem então. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um jovem italiano que a gente estava jantando num restaurante, comendo uma pizza na Holanda, em Amsterdã, e veio um jovem italiano nos servir. Aí eu perguntei para ele, já imaginava a resposta, por que você veio para a Holanda trabalhar aqui? Né? Ele falou, porque na Itália eu iria no máximo conseguir um emprego de 500 euros por mês, trabalhando de domingo a domingo. E com 500 euros por mês, se ele não morar na casa dele, se ele não morar na casa dos pais, ele está frito. Não dá um quarto. Qualquer quarto numa cidade italiana, dessas cidades grandes, tá certo? Um quarto é caríssimo. Então ele não tem condições de viver. E o empreendedorismo, e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, né, cria uma ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram, mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. É a mesma coisa que até muito recentemente se usava muito, é empregabilidade. Você está desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira, mentira.
É mentira. Na Europa você tem trabalhadores pós-graduados, desempregados, nível de mestrado, doutorado, desempregados. Não é falta de qualificação, é que o capital não tem como absorver. E por que ele não tem como absorver essa força sobrante de trabalho? Porque o mundo do capital hoje são grandes corporações que disputam intensamente entre elas, né? Qual vai ficar? Lembra da Brahma e Antártica? Vocês são jovens. No passado a gente dizia, eu prefiro a Brahma, o outro prefere a Antártica. Né? Isso 25 anos atrás. Hoje é a mesma empresa, que já não é mais Brahma e Antártica, já é um outro complexo que envolveu cervejas europeias, etc. Tá? Sadia e Perdigão. Eram duas empresas que competiam. Hoje são a mesma. A Perdigão absorveu a Sadia. Tá? Sadia teve momentos de crise econômica, a Perdigão foi e abocanhou. Assim como as empresas automotivas. Nós estamos vendo agora a Azul propondo a aquisição dos aviões da Avianca. Tá certo? E isto num mundo onde a tecnologia não para de desenvolver-se para a valorização do capital. A tecnologia que nós temos não é para benefício da humanidade, essencialmente. Ela é prevalentemente para enriquecimento das corporações, redução do tempo de... É isso que é o projeto nefasto da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Eu trabalho isso também no meu livro, né? As indústrias, e não é indústria, hein, no sentido restrito, é indústria, é banco, é comércio, é escola, tá certo? É agronegócio. Elas vão primeiro, ao invés de eu pedir tá faltando uma coisa, eu chamo o meu secretário e diz, estou precisando de papel, tá certo? E você vai lá e pede no setor de materiais para te entregar o papel, 3 pessoas estão envolvidas. Nós vamos ter o que eles chamam da internet das coisas. Esta máquina aqui vai dizer falta papel, vai acionar a outra máquina que diz falta papel, e vai acionar a outra máquina que diz manda papel. 3 trabalhadores desapareceram. Para onde eles vão? Para o welfare state, que acabou, o seguro, o bem-estar social? Então você vai ter não é que eu sou contra o avanço tecnológico, eu já disse que a tecnologia que nós temos hoje é para o capital, mas é vital um avanço tecnocientífico para a humanidade. Mas aí a lógica não pode ser do capital, mas tem que ser a lógica humano-societal. Por isso eu volto ao que eu disse no início. Ou nós recuperamos, isso vale para todas as esquerdas, tá? Todas. Muitas, inclusive, perderam completamente o sentido disto. Tomara que agora recupere. Né? Tomara que agora recupere. Né? Ou repensamos um projeto societal de novo tipo, um novo modo de vida, isso obriga a pensar um socialismo para o século XXI, ou nós vamos daqui 10 anos ter mais intermitente, mais desempregado, mais precarizado, mais tecnologia avançada. Você viu outro dia o experimento da Uber? A Uber ganhando esta fortuna que ganha, com milhões de trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, já é uma das empresas mais avançadas que trabalha com o protótipo do carro sem piloto. E só levou um baque porque há 6, 8 meses atrás, um experimento que eles estavam fazendo na Califórnia, nos Estados Unidos, atropelou e matou uma mulher. Aí eles brecaram porque tem falha. Mas isso já mostra o absurdo. A Uber hoje é uma das maiores empresas do mundo e se funda na extração da mais-valia. Eles já estão imaginando um mundo em que a mais-valia não seja mais extraída do motorista, seja extraída de outros trabalhos humanos que tendem a se reduzir. Essa tendência o Marx já apontou no Capital, especialmente no volume 3. Marx diz assim, o capital é muito econômico nos seus custos. Ele sabe que o seu lucro aumenta, a sua produtividade é maior, quanto mais ele economia e impede o desperdício. E ao economizar e impedir o desperdício, tá certo? Ele tem uma tendência intrínseca de reduzir trabalho vivo, trabalho humano, e ampliar trabalho morto, maquinário técnico, científico e informacional. Quanto mais máquinas você puser, e quanto menos trabalho humano vivo você tiver, melhor para o capital. Mais produtivo, menos greve, menos luta. Só que, só para fechar esse ponto que é vital, tem um limite. Capitalismo sem trabalho humano não gera mais-valia. Ele pode reduzir ao mínimo, mas ele tem que potencializar ao máximo o maquinário. Não é possível o capitalismo se reproduzir sem trabalho humano. Então aliás, essa foi a constatação que o Marx fez, o Marx e o Engels fizeram no Manifesto Comunista. O capital acaba, sem querer, criando o seu próprio coveiro.
Eu não faço parte de uma certa esquerda que dociliza o capital para tentar humanizá-lo. Né?